Olá pessoal, como havia dito, então, nós temos aqui hoje a Cris Acosta, que é administradora de empresa. Vai falar dos assuntos muito interessantes, assuntos importantes para o nosso dia a dia. Cris, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui para bater um papo com a gente. Prazer, Wagner. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço o seu convite. Para mim, estou lisonjeada. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui. Quem é Cris Acosta? Cris Acosta é essa mulher que vocês estão vendo. Eu sou bauruense, nascida e criada em Bauru. Eu sou administradora de empresas, né? Eu me formei na USC, Universidade Sagrado Coração, em Bauru, da onde, Wagner, eu continuei toda a minha trajetória de vida acadêmica. Eu ingressei na USC, que é uma instituição de ensino superior, e de lá minha vida acadêmica ela foi sendo traçada na docência superior. Legal. E nunca mais eu saí, né? Eu sou formada há 20 anos e paralelamente também dei aula em outra instituição do ensino superior. E assim, eu falo assim que a minha experiência, o meu amor, assim, desde a primeira vista foi o ensino superior. Eu nunca pensei, Wagner, em ser professora. Nunca. Apesar de minha família ter bastante professor, eu assim, com a administração, eu achava que eu ia trabalhar em grandes empresas, multinacionais, né? Que é o sonho, assim, de todo adolescente, todo jovem que vai para essa área, né? Mas, de repente, a oportunidade de ser professora bateu a minha porta e eu, assim, abracei aquilo como verdade. Para você ter noção, eu não tinha nem pós-graduação quando eu comecei. Eu era apenas recém-graduada, né? Então, assim, e aí eu comecei dando palestras para os alunos do ensino superior e tal. Quando eu fui registrada como docente, ainda muito jovem, minhas filhas pequenas. E, nossa, eu falo que o professor, parece que você é picado e se apaixona. Exatamente. E nunca mais eu deixei de estar na instituição do ensino superior, onde eu aprendi e aprendo até hoje, onde eu tenho um laço de amizade com meus alunos, de respeito, muitos colegas de trabalho. Então, assim, a Cris, se falar assim, quem é a Cris profissional? Eu sou professora do ensino superior. Hoje eu me considero... a minha vida profissional é dentro da docência, onde eu aprendi a amar a minha profissão, onde eu aprendi a respeitar a minha profissão e aonde, Wagner, eu me dedico. Eu falo que o professor, muito mais do que ensinar a parte técnica, ele transforma vidas. Sim, no ensino superior eu estou há 30 anos. 30 anos. E eu falo é uma vida, né? Que uma das vantagens de dar aula é não envelhecer. É verdade, a gente tem que estar com jovens. Sempre na vibe deles, conversando com eles, nas redes sociais, por causa deles, Isso. E assim, além de não envelhecer, porque a gente não envelhecer a mente, porque a gente lida com esses jovens diariamente, a gente estuda muito, né? Muito. Então faz com que o nosso conhecimento ele fique sempre assim, com um tempo de validade longo. Por quê? Porque a gente está sempre reciclando o nosso conhecimento. Então assim, eu sou simplesmente apaixonada. Eu falo que foi um presente de Deus na minha vida, onde eu fui abençoada com a docência superior e onde assim, eu falo que era uma velhinha, né? Só que assim, nesse trajeto de 18 anos dentro do ensino superior, um trajeto que eu amo, que eu sou grata, como eu já disse, eu busquei, como eu sempre falo, a gente tem que ter coragem, Wagner. E a coragem, ela nasce de necessidade, não só financeira, de todos os tipos, a necessidade de sentir ativa, realizada, a necessidade de você sentir... Eu tinha a sensação de que eu poderia contribuir com mais pessoas, além daquela limitação da sala de aula. Isso batia no meu coração, isso era latente em mim, sabe? Há alguns anos já. Mas a gente vai tocando, porque a gente tem muitos compromissos, Sim. né? Como esposa, como consultora de empresas, que eu dou consultoria em algumas empresas, professora, enfim, a vida é bastante corrida. Mas eu tinha aquilo latente em mim. Aquela vontade de que meu conhecimento não ficasse limitado a 4 paredes de uma sala de aula. Eu tinha vontade de levar meu conhecimento para mais pessoas, poder ajudar mais pessoas. E aí, na pandemia, como muita gente se reinventou, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente parou, fomos obrigados a parar. Isso para mim teve um lado bom, foi salutar essa parada, porque quando a gente para, a gente olha para dentro da gente. Com certeza. E como meu marido é da área da saúde, eu tive muito medo que a minha mãe mora em casa, tem idade, ele é da área da saúde, e quando a doença começou, ninguém sabia nada, né? Não existia protocolo, muito menos vacina, as pessoas morriam de fato. E a gente percebeu que daí no começo era a idade e as pessoas tinham comorbidade. Depois não. Não. Todo eram mundo. Jovens, eram pessoas da minha idade, eram pessoas mais velhas, eram pessoas com comorbidade, todo mundo morrendo. Então, assim, eu fiquei bem abalada emocionalmente com a doença.
Mas aqui naquela retrospecção, naquela coisa de você se olhar, voltar para você e olhar dentro de si, eu falei, acho que é hora de eu começar a colocar esse projeto meu, essa vontade que eu tenho de agir em maior escala, né, vamos dizer assim, e eu comecei a embrionar aquilo, né, aquele pensamento embrionário com a ajuda do meu marido, de pessoas que são amigas, né, pra gente ir lapidando essa vontade. Foi quando nasceu a Cris Acosta Mentoria. A Cris Acosta está completando agora em maio 2 anos de existência. Você tem uma mentoria hoje. Hoje eu sou mentora profissional. Legal. Não deixando de lado a docência do ensino superior, eu sou convidada para dar aulas em ensino superior, eu sou convidada para dar aulas em pós-graduação, tanto online quanto presencial, enfim. Que isso eu não quero largar nunca, isso está na minha essência, mas eu abri uma empresa de mentoria. Wagner, foi assim um desafio, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque primeiro a pandemia, né? Só que nela eu me reinventei, eu vi que era momento de eu me reinventar e colocar esse projeto para valer, aplicar esse projeto. E assim, eu falo que nesse momento, há 2 anos atrás, eu não tinha nem Instagram. Eu não tinha, e quando as pessoas falavam assim, para as redes sociais, eu tinha o Facebook, onde eu usava muito pouco. Não era uma coisa que fazia parte do meu cotidiano, eu sempre me debrucei muito em livros, né, leituras, enfim. Usava muito o YouTube para aprender, às vezes cursos online, palestras, tem muita coisa boa no YouTube, sim, né? Tem. E de repente eu falei, mas como que eu vou ser mentor online? Eu vou ter que ter Instagram, vender o meu produto, né, o meu serviço via Instagram. Mas aí eu contei com pessoas maravilhosas que me ajudaram, uma equipe fantástica, né, de parceiros mesmo. Foi quando eu entrei na mentoria. Eu senti assim, que é a mentoria, na verdade, para mim hoje, né? Como é que eu trabalho a mentoria? Todo aquele conhecimento que eu adquiri e a experiência que eu vivi ao longo desses 18 anos dentro de sala de aula, eu entendi que era só eu mudar a roupagem. Era usar o meu conhecimento mais a experiência, o know-how que eu já tinha adquirido, né? Como consultora, como líder, né, e como gestora de pessoas, que eu tenho um MBA em gestão de pessoas, mas muito mais do que um título de MBA, é a lida com pessoas. Exatamente. Estar ali no dia a dia. Porque eu falo que liderança, Wagner, não sei se você concorda comigo, mas é como andar de bicicleta. Você tem que subir na bicicleta para aprender a andar. Não adianta eu pegar um manual, deixa eu ver como é que eu vou aprender a andar de bicicleta. Não, isso não vira. Né? Liderança é a mesma coisa, quando você está numa liderança, é ali que você aprende a lidar com pessoas, cada pessoa tem sua personalidade, seu comportamento, é ali que você aprende a ser mais tolerante, é ali que você aprende a inovar, a desenvolver habilidades comportamentais. E eu sentia Ô Cris, em relação à liderança que você está dizendo, eu acho interessante isso daí, a minha pergunta, porque eu tenho uma resposta minha, sim, é a seguinte: existe cirurgia sem dor? Ou seja, dá para liderar sem causar dor? Sem causar dor ou sem sentir? Sem causar. Dá. Mas veja bem, se você é chefe de uma determinada situação, às vezes você tem que punir. Ah, bom, nesse sentido sim. Eu digo as dores, Wagner, por uma liderança não efetiva. Uma liderança ausente, uma liderança ameaçadora, chantagista, nesse sentido. Porque eu sempre achei mas assim, a punição é necessária, o limite é necessário. Exatamente. Para qualquer ser humano. Só que aí eu volto a falar. Porque às vezes falam liderança, eles vão tão dourando aquela a coisa pílula. romântica. Não é o romantismo, porque assim, o líder, vamos colocar o que é o líder, né? O líder é aquela pessoa que está à frente de uma equipe, pode ser 2 pessoas da equipe dele, pode ser 100. É aquela pessoa que está à frente da equipe, que conhece aquilo que faz tecnicamente, mas que conhece pessoas e que gosta de trabalhar com pessoas. Eu falo que esse é o principal ingrediente, gostar de trabalhar com pessoas, porque é o maior desafio que existe, pela complexidade da natureza humana. Agora, todo ser humano, você, o mundo, precisa de limites. A gente precisa dizer, olha, nós precisamos alcançar isso, o seu espaço é esse, você tem autonomia até aqui, eu tenho autonomia até lá. E dentro disso, dentro do respeito, eu vou ajudar as pessoas a desenvolverem os seus talentos e dizer aonde nós precisamos chegar, vou estar junto com elas e, claro, alguma coisa errada, alguma coisa que a pessoa deixou de fazer por omissão, por erro mesmo, porque nós erramos como seres humanos, tem que ser chamada. Sim. Mas aí entra a comunicação não violenta, que eu sou muito adepta. Eu vou chamar a atenção, mas como eu chamo a atenção? Com ameaça, dizendo que se você não fizer bem feita para fazer, você vai ser mandado embora, gritando com a pessoa, desrespeitando aquele ser humano.
agredindo verbalmente aquela pessoa, ou eu posso chamar atenção com uma comunicação não violenta e respeitosa? A comunicação não violenta, certo? Como você bem explicou. Algumas pessoas, ela não vai entender a comunicação não violenta. Tem pessoas e pessoas. O que eu digo da comunicação violenta? Aquela comunicação onde eu não agrido verbalmente a pessoa com quem eu estou conversando. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu digo assim, olha, mas num tom de voz firme, seguro, olho no olho. E Wagner, assim, quando você tem uma liderança onde você tomou sua posse, você ocupou seu espaço de líder, nessa conversa você não vai ter dificuldade, porque a pessoa no dia a dia já sabe quem você é. Sim. Ela já conhece o Wagner, ela já conhece como é que é seu piso da bola com o Wagner, porque nós somos humanos como líder, né? O líder humano, ele é assim, ele é o sonho de consumo de toda a organização, só que o líder humano que dá resultados. Porque todo líder, ele tem que dar resultados para a empresa. Sim. Né? Então, assim, tem que existir realmente... Da primeira vez você usa um tom de voz, da segunda vez é outro tom de voz. Mas nunca coagindo, nunca deixando a pessoa se sentindo humilhada. Né? Então eu sou muito adepta da comunicação, porque um líder que é líder de verdade, ele tem o respeito. Ele não precisa impor o medo, o poder dele. Ele tem o respeito, ele ganha o respeito. E não sou... Eu te dou o meu respeito, você não impõe o seu respeito. Né? Então, assim... A liderança sem dor, no sentido de eu não preciso fazer com que as pessoas que estão do meu lado se sintam ameaçadas para que eu possa geri-las, existe. Agora, a liderança que tem que impor limites, impor espaços, chamar atenção, é necessário, é como filho e pai. Exatamente. Filhos felizes são aqueles que têm limites. São aqueles que o pai chamou atenção e dizem não. Porque filho, como a gente é professor e a gente lida com muitos jovens que não tiveram limites na infância, a gente sabe quem são os jovens na sala de aula. Esses jovens que não tiveram limites, que não respeitavam o espaço dos pais, dos avós, são jovens que não respeitam sala de aula, não respeitam o colega. Então o líder tem que impor esse limite. Ótimo. Certo? Cris, num próximo bloco nós continuaremos conversando com a Cris.